comando, mas quem comanda o programa aqui são as mulheres. É a Rose que comanda, mas como ela está com a voz um pouco rouca, ela está se poupando um pouco mais. Então, vamos lá, Rose, por favor, apresente a entrevistada nesse dia que é muito importante. Eu queria que você fizesse a apresentação e, claro, a primeira pergunta, né? Bom dia, doutora Laura. Ela é Laura Astralábio. Ela é advogada, especialista em direito público, mestre de políticas públicas em direitos humanos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E quem, na verdade, indicou a doutora Laura para mim foi uma amiga dela que eu vou entrevistar na quinta-feira, eu e Edmilson amanhã no programa de TV. Ela disse assim, eu tenho uma pessoa excelente para poder falar com você sobre essa questão das mulheres. E por isso a doutora Laura está aqui. Bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos e todas. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Bom, minha primeira pergunta, né, é sobre essa questão das mulheres, né? A gente tem aí mais de 100 anos, onde eu estava lendo sobre o Dia da Mulher, como ela se iniciou naquela história das mulheres lá nos Estados Unidos, 15 mil mulheres que foram às ruas para poder protestar por direitos trabalhistas e outras lutas que elas vieram, mas nós vivemos hoje no Brasil uma epidemia da violência e do feminicídio, né? Dentro dessa lógica que nós estamos vivendo, há o que se comemorar ou não há o que se comemorar nos direitos que as mulheres conseguiram ao longo dos últimos anos ou de todos esses 100 anos? Bem, a tradição feminista não é uma data para comemorar, né? É uma data para fazer refletir e também para ir para as ruas, né? Hoje, em várias cidades do país, as mulheres vão para as ruas para reivindicar mais direitos, né? Porque é importante dizer que os avanços dos direitos das mulheres, né, ao longo de todos esses anos, não foram avanços lineares nem sucessivos, né? A gente teve avanço, a gente teve retrocesso, né, ao mesmo tempo que, enfim. Então, é importante a gente pautar isso e principalmente sobre os desafios, né, que a gente tem pela frente. Eu sou uma mulher negra, feminista negra, então eu costumo sempre dizer que quando a gente vai falar de mulher, a gente precisa perguntar de que mulher estamos falando. Uhum. Né? Porque mulher, como categoria de estudo, ela não é universal. Nós temos as mulheres negras, as mulheres brancas, as mulheres indígenas, as mulheres trans. Então, a gente precisa entender de que mulheres estamos falando. Né? Quando a gente pergunta sobre avanços e retrocessos. Por exemplo, tem uma pesquisa que mostra que o feminicídio, por exemplo, diminuiu para mulheres brancas e aumentou no caso das mulheres negras. Então, a gente não pode colocar tudo, nem sobre desafios, nem sobre avanços, nem sobre retrocesso, no mesmo balaio, né? A gente tem que saber de que mulheres estão falando, mulheres pobres, né? Mulheres ricas. Então, às vezes, a gente fala assim, porque as mulheres estão conseguindo alcançar. Que mulheres que estão conseguindo alcançar esses cargos, né? Eu que trabalho pesquisando a subrepresentação de mulheres na política, porque eu entendo, principalmente, que para a gente avançar, né, nos direitos sociais das mulheres, a gente precisa ter essas mulheres nos cargos, né, nos espaços de onde saem as decisões que impactam as suas vidas. E hoje, quem está no poder, né, a maioria das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados, hoje nós temos 91 mulheres. Né? No mandato passado, nós tínhamos 77. Aumentou, e aí é importante dizer, aumentou, né, o número de mulheres, mas diminuiu de mulheres negras. As mulheres negras perderam 5 cadeiras. Né? Então, por isso que a gente, quando fala de mulher, a gente precisa entender de que mulheres estão falando. A mulher negra está na base da pirâmide social. Ela sofre a opressão de gênero, mas sofre também a opressão de raça, porque a gente está no Brasil, que é um país que tem histórico escravocrata, né? E como uma bola de neve, como a questão racial demorou muito no Brasil para ser tratada de maneira efetiva, a gente tem um racismo estrutural que impacta diretamente as mulheres negras. Assim, posso chamar você de você, né? Porque você claro. É novinha. Você eu que... Novinha, eu tenho 43 anos, mas não sou novinha. É muito bonita.
você que estuda nessa questão da participação da mulher na política, nós tivemos aí algumas mudanças propostas, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral, da história dos 30% de reserva de mulheres, o gasto de verba pública, mas nós vimos que os homens deram um jeito de fraudar esses pequenos direitos que o tribunal foi colocando na lei para poder ver se as mulheres participam mais. Uma coisa que eu percebo, eu como política há muitos anos, e no partido ele é muito um espaço muito masculino, onde as mulheres não têm chance. E a própria estrutura, a mulher, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar dos filhos, e para ela se envolver na política, alguém teria que dar esse suporte para ela, teria que ter uma rede para poder ajudá-la. O que não acontece com o homem, porque a mulher acaba ajudando o homem, ele não tem essa responsabilidade que ela tem com a casa, com os filhos. Isso impede a mulher de estar nesses espaços, inclusive na política, que são os espaços desses homens. Como resolver isso, Laura? Enfim, ontem, na Tenda das Candidatas, porque a Hanna, que me indicou para a entrevista, na verdade, ela é cofundadora da Tenda das Candidatas junto comigo. Então, ontem nós lançamos uma pesquisa que fizemos com dados de quase 800 mulheres que se inscreveram para as 2 temporadas de formação da Tenda das Candidatas, onde a gente ensina mulheres a atuarem em campanha política eleitoral, né? Então, uma das coisas que a gente fala nessa pesquisa, e aí para quem quiser acessar, é www.atendadascandidatas.org, e aí vai poder se aprofundar mais sobre isso, e lá a gente apresenta os principais motivos, né, que impactam essa representação política, né? Porque a mulher, para chegar ao campo político, ela precisa driblar tudo isso que você falou, né? Que é a divisão sexual do trabalho, e quando é mulher negra, divisão sexual e racial do trabalho, né? As mulheres, na época da pandemia, foram as que mais tiveram sobrecarga, porque tiveram que cuidar de alguém, de um idoso, de uma criança. Muitas tiveram que abandonar o emprego, ou as que tinham um emprego precarizado, não conseguiam trabalhar e não tinham renda. Isso impactou muito na questão do acesso ao campo político também. Agora, quando a gente fala que as mulheres estão alijadas, né, nos partidos, é importante lembrar que 47% das filiações partidárias são mulheres. O que acontece é que as mulheres não estão nos cargos de direção. E são a partir dos cargos de direção nos partidos que saem, né, que se decide para quem vai o dinheiro, o financiamento de campanha, né? O fundo eleitoral partidário. Lembrando que esse dinheiro é um dinheiro do povo, porque hoje em dia a campanha eleitoral é financiada com dinheiro público, né? Então, a gente precisa também cobrar que os partidos adotem dentro das suas agremiações, que mulheres possam, ações afirmativas, cotas para mulheres nesses cargos de direção, né? E, historicamente falando, né, como você falou assim, sobre homens terem driblado a questão de distribuição do dinheiro e tudo mais, isso é histórico, né? Então, se não houver punição, se não houver uma legislação prevendo a punição, o direito da mulher no campo político não é respeitado. Isso aconteceu, por exemplo, quando a lei de cotas de gênero foi estabelecida, né? Que, se eu não me engano, foi em 97. Como não existia obrigatoriedade, os partidos não cumpriam. Precisou existir uma lei, depois obrigando, né, esses partidos, enfim. E é importante lembrar também, Rose, que quando a gente fala de subfinanciamento de campanha, a gente está falando de violência política de gênero. Porque a violência política de gênero não é só, entre aspas, né, quando assassinam uma mulher, como fizeram com a Marielle, né? E é importante a gente não hierarquizar as violências, porque é uma cadeia, é um ecossistema, né, que se retroalimenta e impede que essas mulheres possam chegar nesses espaços. E também, quando chegam nos espaços, elas sofrem violência, mesmo na condição de deputada, vereadora, né? O caso da Marielle é emblemático, né? Foi assassinada, né? Porque o ódio à mulher é tão grande que não conseguiram admitir que uma mulher
com a postura dela, continuasse ali, né? Porque ela tinha um futuro brilhante político, na carreira política pela frente, né? Então, quando a gente fala de mulheres na política, como que a gente... os desafios, né? Primeiro é combater a violência política, né? Combater, porque para combater a subrepresentação política, a gente tem que combater a violência política. E o subfinanciamento está aí dentro de violência política. Né? E é uma obrigação do Estado, porque a subrepresentação ela atinge direitos políticos das mulheres, porque essa subrepresentação ela só existe porque existe um machismo estrutural. Então, o Estado precisa se responsabilizar através de políticas públicas para o combate à subrepresentação de mulheres na política. Doutora, a luta dos movimentos sociais, de uma maneira geral, e o das mulheres não é diferente, sempre teve um apoio maior dos partidos de esquerda, historicamente, certo? E aqui no Brasil hoje a gente está com um partido de esquerda, né? Claro, houve um retrocesso nessa luta toda nos 4 anos anteriores, aí, infelizmente, e hoje a gente está com um partido de esquerda. Qual que é a relação desse movimento que a senhora participa, chega a representar realmente, com o atual governo? A senhora acha que daqui a 4 anos a gente vai entrevistar a senhora de novo para comemorar grandes avanços ou a luta vai continuar, vai ser difícil também, o caminho é árduo mesmo com um partido de esquerda no poder? Olha, a tenda das candidatas não é ligada a nenhum partido. Sim. Nem ao governo, né? Eu não sou ligada ao governo, enfim. É um projeto social que foi criado em 2020 para ajudar no combate à subrepresentação de mulheres. Então, nós nos unimos para ensinar mulheres como fazer política eleitoral partidária, né? Só para pontuar isso. O que eu quero dizer com relação ao que você fala, né? Que os partidos de esquerda, historicamente, são os que mais apoiam, eu acho importante a gente fazer colocar uma aspas nisso, porque a violência política de gênero e raça acontece muito nos partidos de esquerda. Então, a gente do movimento feminista costuma dizer que o machismo não tem lado, né? O homem de esquerda também é machista, também é racista. Né? Se você procurar saber, vai encontrar diversas histórias, inclusive a Tenda é um projeto, né, que apoia mulheres defensoras dos direitos humanos. Então, a maioria delas estão em partidos de esquerda, né? Porque são os partidos que apoiam os direitos humanos. E, na nossa pesquisa, existem vários relatos dessas mulheres sobre violência política de gênero e raça dentro do partido. São coisas como assédio, violência mesmo, passada de mão, sabe? Então, a gente assediar de forma muito agressiva, de maneira a querer tirar aquela mulher do campo político-eleitoral. Né? Então, assim, é difícil os homens também dos partidos de esquerda quererem largar o osso. Eles não querem. Né? A gente tem aí políticos profissionais de todos os lados, na esquerda, na direita e na esquerda também. Né? Acho que é importante a gente falar sobre isso. Ser mulher, né, a luta, ser mulher, né, é uma questão de classe também, porque classe no Brasil tem gênero e tem raça. Né? Agora, quando a gente fala de partido de esquerda, a gente, né, deveria pensar, nossa, as mulheres deveriam estar à frente, mas não estão. E se não estão, porque estão sofrendo violência política de gênero e raça, incluído aí subfinanciamento e a falta de apoio dos partidos. Tiago, você vai fazer alguma pergunta? Senão eu vou. Eu só queria incluir, a gente está entrevistando a doutora Laura Astrolábio, ela que é advogada, especialista em direito público, mestre de políticas públicas em direitos humanos pela UFRJ. Eu queria incluir um dado nessa entrevista, doutora, porque um levantamento do Diese reforça que essa realidade precisa mudar, isso sem dúvida nenhuma. Mulheres recebem salários bem menores que os homens. A diferença está em todas as regiões brasileiras. Enquanto eles ganham, em média, R$ 2.909, as mulheres recebem R$ 2.305, uma diferença de 21%. Mas essa diferença muda dependendo do estado brasileiro. Mato Grosso, Goiás e Espírito Santo são onde tem essa maior diferença. A gente vai ouvir agora uma rápida fala do Sandro Silva, ele que é economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, diz que as mulheres precisam continuar ocupando, que as mulheres ainda continuam ocupando funções menores. Vamos ouvir.
Tem uma participação maior nas ocupações informais, nas situações mais precarizadas, e mesmo no setor formal, né, você observa uma participação maior das mulheres naqueles setores que têm um rendimento menor. E um detalhe dessa pesquisa, que mesmo nas áreas onde elas são maioria, elas também recebem menos. Por exemplo, nos serviços domésticos, onde ocupam 90% das vagas, o salário de mulheres é cerca de 20% mais baixo do que os dos homens. Na educação, saúde e serviço social, as mulheres são 75% do total e os rendimentos médios são 32% menores que os deles. A doutora falou dessa questão de violência política, a gente tem esses dados que reforçam a questão do salário, é uma questão estrutural, que reforça essa questão, que é uma questão estrutural, que é preciso mais políticas públicas para que a gente consiga fazer essa igualdade. O atual governo fala muito sobre essa questão de criar igualdade salarial. É preciso, como que a doutora entende o que precisa ser feito para que a gente consiga essa igualdade salarial? O que nesse momento é necessário urgentemente ser feito? Olha, Thiago, quando você traz essa fala do colega que é economista, falando sobre esses dados, né, a gente percebe logo que ele está falando de mulheres negras. Porque quando a gente está falando de trabalho doméstico, a gente está falando de mulheres negras. São as mulheres negras a maioria nesses cargos. Os cargos mais subalternizados e precarizados que a gente tem são ocupados por mulheres negras, por conta da divisão racial do trabalho. E é importante lembrar que mulheres negras são 28% da população, o maior grupo demográfico brasileiro. Então, quando a gente está falando de mulheres, né, que estão ganhando menos, que isso é que a gente está falando de que mulheres? Que estão em cargos subalternizados, precarizados. A gente está falando de que mulheres? Né? Estamos falando de mulheres negras. Então, a gente precisa, primeiramente no Brasil, a gente precisa implementar uma cultura de direitos humanos, né, para combater o racismo também no ambiente de trabalho, né, também nas relações trabalhistas, em todos os espaços, além do machismo. A gente não pode tratar apenas entre aspas, né, porque é muita coisa, de combater o machismo. A gente tem que trabalhar também o combate ao racismo, porque quando a gente está falando de opressão contra mulheres, né, e as mais oprimidas que estão na base da pirâmide são as mulheres negras, e por isso elas estão ocupando os cargos mais subalternizados, porque elas são atingidas aí não só pelo machismo, mas também pelo racismo. E sim, né, o Estado precisa se responsabilizar, a responsabilidade do Estado, né, fazer políticas públicas de combate ao racismo, à misoginia, enfim, ao machismo. Agora, uma coisa importante, que é uma premissa nossa na Tenda, é que a gente não pode ficar só esperando por políticas públicas, né? A Tenda nasce exatamente por isso. Porque se a gente ficar esperando somente por políticas públicas, a gente vai demorar aí 100, 200 anos para que as mulheres, por exemplo, possam estar proporcionalmente representadas nos cargos políticos, por exemplo. Né? Todos nós precisamos nos perguntar o que eu estou fazendo para mudar o cenário político do meu país com relação às mulheres, né? Então, assim, o que eu, homem, estou fazendo? Principalmente quando é um homem aliado, quando é um homem branco aliado, né? O que os homens estão fazendo? Né? O que as mulheres brancas estão fazendo, né, em favor, né, da luta das mulheres negras, que são as mais precarizadas, as mais exploradas no país. Laura, dentro dessa sua fala, tu como ouvinte me mandou uma pergunta direto para mim aqui. Ele está perguntando se existe, entre aspas, algum curso para diminuir o machismo estrutural. E aí, para os homens mesmo, ele está fazendo essa pergunta: o que nós temos que fazer para poder não praticarmos esse machismo estrutural? Olha, existem vários... na internet existem feministas de todos os tipos, de todas as correntes, porque existem várias correntes no feminismo, explicando sobre o machismo, falando sobre masculinidade, porque falar masculinidade tóxica é pleonasmo, porque masculinidade já é tóxica. Então, assim, é importante procurar saber. Existem feministas publicando diversos livros. Eu acho que é muito importante que homens que queiram deixar de ser machistas, que queiram pensar a sua masculinidade, leiam mulheres.
né? Eu acho que o maior conselho que eu posso dar é leiam mulheres, né? E leiam homens também que estão por aí escrevendo e falando sobre masculinidade. Tiago? Oi, Edmilson. Edmilson, tem mais uma pergunta? Sim. Eu queria saber o seguinte: a senhora é especialista em direitos humanos também, né? E direitos humanos abrange todo mundo, né? Não é só mulher, homem também, claro. E como é que a senhora viu essa ausência do Brasil nessa declaração da ONU, nas assinaturas, com relação às violações dos direitos humanos na Nicarágua, né? Que é evidente que está acontecendo um monte de coisa ruim lá em relação aos direitos humanos, e o Brasil se recusou a assinar. Qual é a crítica que a senhora faz nesse sentido com relação ao governo brasileiro? Apesar do governo brasileiro agora ter assumido que vai receber exilados nicaragüenses e tal, mas a ausência de assinatura pegou muito mal no contexto mundial. A senhora discorda dessa ausência de assinatura do Brasil lá na questão da ONU? Olha, Edmilson, eu vou te dizer uma coisa. Nesse sentido, eu não tenho muito o que dizer, né? Porque quando a gente fala de especialista em direitos humanos, é muita coisa. Porque direitos humanos é muito amplo, né? Então, assim, a minha linha de pesquisa é sobre mulheres na política. Isso aí está mais relacionado à geopolítica, direito internacional. Eu acho que o mundo, né? E aí falando de uma maneira bem ampla, o mundo precisa estar voltado para uma cultura de direitos humanos. Onde direitos humanos estiverem sendo feridos, né, eu acho que a gente precisa dar apoio para a população e cobrar, né, que os direitos humanos sejam resguardados, porque a gente está numa escalada mundial muito grande do fascismo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o nazismo sendo naturalizado dentro das casas legislativas. A gente teve uma notícia ontem de um deputado fazendo uma referência a Hitler. Né? Livro na mão. Um livro na mão. Então, assim, eu acho que é importante que a questão dos direitos humanos seja melhor tratada, né? E aí a questão da Nicarágua, efetivamente, eu acho que eu acredito muito que o Silvio Almeida, sendo ministro dos Direitos Humanos, né, deveria se manifestar sobre isso. Eu acho que é a melhor pessoa para falar sobre isso nesse momento. Mas, de todo modo, eu acredito que as questões de direitos humanos precisam ser abraçadas por todo o mundo, né? E por isso a gente precisa de uma cultura de direitos humanos. As pessoas precisam entender o que é. As pessoas ainda aqui no Brasil, por exemplo, acreditam que direitos humanos é para humanos direitos. E aí, quando tentaram um golpe, quebraram tudo em Brasília e foram presas, elas estavam reivindicando direitos humanos. Os direitos humanos que elas dizem que tinham que acabar. Porque elas não se enxergam criminosas. E elas não entendem que até um criminoso tem direito a direitos humanos. Né? Todo ser humano tem direito, não importa quem seja esse ser humano. Pode ser o ser humano mais abjeto, como é o caso do Bolsonaro e sua família. Né? Tem direito aos direitos humanos. Então, quem defende direitos humanos, obviamente, vai sempre se manifestar nesse sentido, né? Os direitos básicos da pessoa. E, enfim, a gente precisa ter esse olhar mais amplo. Eu falar da Nicarágua, sinceramente, eu acho que eu teria para dizer isso, né? Que eu acho que a gente tem que esperar aí um pouco o que vai se desenrolar a respeito disso dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Bom, a gente conversou com a advogada, especialista em direito público, mestre de políticas públicas em direitos humanos pela UFRJ, Laura Astrolábio. Muito obrigado, doutora, pela participação aqui no Bastidores do Poder. Eu que agradeço.